Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 39º dia, estamos aqui no penúltimo dia, gravando essa série, tirando o Novo Testamento em 40 dias. Hoje a gente vai ler Apocalipse 8 até o capítulo 15. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês deixassem um like, se inscrevessem no canal. E é isso, gente, para começar. Capítulo 8. O sétimo selo e o incensário de ouro. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com o incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As 7 trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terceira parte das árvores, também toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurece, e uma terça parte do dia e também da noite fique sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, 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 dos que moram na terra por causa do som das trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. A quinta trombeta, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscaram a morte e não encontrarão. Também terão um desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos. Quando correm para a batalha, tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão na cauda. Na cauda tinham poder para causar o dano às pessoas. Por cinco meses, tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome era hebraico, Abaddon, e em grego Apolion.
O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que são amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, um mês e um ano, para que matassem a sexta parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10, 20.000 vezes 10 milhares e milhares. Eu ouvi o seu número. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavaleiros era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isso é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus frutos. Capítulo 10. O anjo e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como lunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como rugiu um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Da minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11. As 2 testemunhas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisaram na cidade santa.
Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 200.060 dias, vestidas de pano de saco. São essas 2 oliveiras e 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se ele pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarei. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, todo-poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos anjos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Capítulo 12. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 3ª parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado por junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele as tentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então
ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, céus, e vocês que neles habitam, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho o homem. Mas foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de trazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. A besta que emerge do mar. Capítulo 13. Vinha emergindo do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que viera semelhante a leopardo, com pés como o de urso e boca como o de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, que habitam no céu. Foi-lhe permitindo também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela foi adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer o fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 666. Capítulo 14. O cântico do
dos 144.000. Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estava 144.000 que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como arpistas quando tocam suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. As mensagens dos 3 anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez a terra, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguisse outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparando sem misturar no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma vez do céu, então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreva bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. A colheita do fim dos tempos. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pega sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra do céu, tendo ele também uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou na grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Capítulo 15. Os anjos com os últimos flagelos. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos sete anjos. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esquecem de deixar o like e se inscrever no canal. Amanhã a gente vai terminar essa série. E depois de amanhã eu vou fazer um resumo de como é que foi essa experiência e esse projeto, esse desafio. Então é isso, gente. Até amanhã. Tchau.